Olá pessoal, vamos aqui mais um exercício de mecânica dos materiais. Sou o professor Lucas Lima da UERJ e vamos aqui ao exemplo 1.10 do Hibbeler, que ele pede qual que é a tensão de cisalhamento média nos dois pinos A, sendo que o pino A tem 20 milímetros de diâmetro, e o pino B, sendo que o pino B tem 30 milímetros de diâmetro, nessa viga aqui AB. Notem que no pino A a gente tem uma condição de junta de dupla superposição e no pino B a gente tem um acoplamento de cisalhamento simples. Então, para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente vai precisar saber quais que são os esforços que estão sobre o pino em A e quais que são os esforços sobre o pino em B. Para isso, eu vou começar com um diagrama de corpo livre da nossa viga, né, e calcular quais que são as reações nos dois pinos. Então, aqui está o desenho do diagrama de corpo livre, né? Temos aqui o pino em A com as reações AX e AY, o pino em B com a força FB, né? Nessa configuração aqui, né? Do triângulo de 3, 4, 5, e a força de 30 kN, né? Aplicada aqui a 2 metros do pino em A. Então, nas equações de equilíbrio, a gente vai primeiro posso fazer primeiro o somatório dos momentos em relação ao ponto A, que aí eu já acho FB. E assim depois eu uso o somatório das forças em X e Y para achar a X e a Y. Então, somatório dos momentos em relação a quem vai realizar momento. Eu vou considerar positivo aquilo que estiver saindo do plano aqui de trabalho. Então, tudo que estiver no sentido anti-horário. Então, a X e a Y não vai realizar momento. A gente vai ter aqui a força de 30 kN com o braço de alavanca de 2 metros, realizando um momento entrando no plano, então negativo. E aqui, quem vai realizar momento vai ser só a componente, né, vertical de FB. A componente horizontal não vai realizar momento, porque vai estar alinhada aqui com o ponto A. Então, vai ser 4/5 de FB, né, um momento positivo, vezes 6, igual a 0. Isso aqui nos resulta que FB igual a 12,5, 30 estava em kilonewtons, então kilonewtons. Tendo FB, eu posso fazer então o somatório das forças em X igual a 0. Em X eu vou ter então menos AX, mais 3/5 de FB, igual a 0. FB eu tenho que é 12,5 kilonewtons, substituindo então, eu encontro AX igual a 7,5 kN. E agora eu tenho o somatório das forças em Y igual a 0, a Y menos 30 mais 4/5 de FB igual a 0. Tenho FB 12,5, encontro então que a Y igual a 20 kN. Então veja que eu achei FB, a X e a Y. Então bem, se eu quero saber no pino em A, eu vou usar a X e a Y como componente e calcular a resultante da força em A. E a resultante, então, vai ser o quê? A força em A, nossa FA, raiz de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Então, aqui a gente encontra que FA igual a 21,36 kN. Veja que estava no esquema inicial que o pino em A está numa junta de dupla superposição. Então, veja que esse pino, quando você tem a força em A, para equilibrar ele, a gente vai ter uma força VA para cada um dos lados do pino. Então, a força de cisalhamento sobre o pino vai ser o quê? FA sobre 2, porque esse FA, né, tem que equilibrar com VA. Então, VA igual a FA sobre 2, que é igual a 10,68 kN. E agora em B, veja que a gente tem aqui o esquema do cisalhamento simples. O cisalhamento simples, a força em B vai equilibrar diretamente com VB. Então, VB vai ser igual a FB. VB igual a 12,5 kN. Agora que a gente tem VA e VB, para achar a tensão de cisalhamento média, é só a gente dividir pela área, né, de cada um dos dois pinos. Foi dito no enunciado que o pino A tem 20 milímetros de diâmetro e o pino B tem 30 milímetros de diâmetro. Então, a tensão de cisalhamento média em A vai ser VA sobre a área, né, do pino A. Veja que se a gente, já falei isso outras vezes, se a gente usa a unidade Newton por milímetro quadrado,
o nosso resultado já sai em megapascal. Então, vou fazer exatamente isso. Então, visto que nosso VA é 10,68, vou escrever isso aqui como 10,68 vezes 10 ao cubo. Sobre a área, vou então manter em milímetro, πr ao quadrado, né? Então, π, sendo o diâmetro 20 milímetros, vai ser então 10 ao quadrado. Então, isso daqui vai simplificar, vai dar 106,8 dividido por π, está 34 aproximadamente megapascal. E a tensão de cisalhamento no pino B, então fica VB sobre a área em B, VB 12,5 kN, então vou colocar 12,5 vezes 10 ao cubo, e a área π, né, o raio, se o diâmetro era 30, o raio vai ser 15 vezes 15 ao quadrado. Isso vai dar aproximadamente 17,7 megapascal. Obrigado, se tiver alguma dúvida escreva nos comentários e dê o seu like para reforçar nosso trabalho. Valeu!